Deputados para analisar a proposta de emenda à Constituição, a PEC 135 de 2019, que torna obrigatório o voto impresso. A proposta exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e também referendos no Brasil. Pelo texto, essas cédulas poderão ser conferidas pelo eleitor e deverão ser depositadas em urnas indevassáveis, melhor dizendo, de forma automática e sem contato manual para fins de auditoria. E sobre isso a gente conversa agora com o deputado federal pelo Partido Social Liberal, PSL de Minas Gerais, Geraldo Júnior do Amaral, mais conhecido como Cabo Júnior Amaral. Policial militar reformado do estado de Minas Gerais, também deputado federal. Na Câmara, o deputado também participa dos debates voltados para esse tema do voto impresso. Deputado, um bom dia aqui da Bahia para o senhor. A gente deseja um ótimo dia para o senhor, agradece a disponibilidade de falar com a gente. Qual a avaliação que o senhor faz do atual sistema eleitoral da gente e por que se faz necessário a PEC 135 de 2019, na opinião do senhor? Bom, a você, Fernando, a todo o povo baiano, primeiro agradecer pelo espaço, né, e a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para a saúde da nossa democracia, né? A gente vem numa recorrente suspeita, né, principalmente a partir de 2014, numa eleição muito estranha, um resultado final muito estranho. E de lá para cá, inúmeras suspeitas se levantando. Eu não sou daqueles, assim, vamos colocar, exagerados, que tem convicção de que há fraude generalizada, né? E que os resultados estão todos manipulados. Eu não vou por aí. A minha compreensão é de que nós podemos ter um sistema mais transparente. E não há motivo para se posicionar contra um sistema mais transparente. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes até de forma maldosa, né, na grande mídia, desvirtua a essência da proposta, dizendo que é um retrocesso voltarmos ao papel. Mas essa não é a ideia. A ideia é um sistema adicional, acessório, que vai auxiliar a gente alcançar essa maior transparência. E que ponto que essa discussão está na Câmara dos Deputados, deputado? O senhor acredita que, por exemplo, nas próximas eleições de 22, a gente já pode ter esse voto impresso? Foi concluída agora a discussão na comissão especial, né? Provavelmente essa semana aí a votação, ainda não é nada certo, mas é uma expectativa. O relatório do deputado Felipe Barros, né? Mais de 100 páginas, eu li e entendo que tenha sido muito preciso. Tem alguns pontos ali que ainda deve haver discussão, mas a minha expectativa, ou melhor, o meu desejo é que nós tivéssemos já no ano que vem 100% das urnas com esse novo sistema. Mas a gente sabe que não deve ser tão simples assim. Então, há a possibilidade de que haja num primeiro momento, uma quantidade por amostragem, né? Isso é algo que ainda está indefinido, faz parte das discussões, né? E que a gente só vai ter uma convicção mesmo após a aprovação do texto e como ele vai ser apresentado, né, na sua reta final. E na prática, como é que funcionaria isso, deputado? Seria a volta do voto às cédulas ou teríamos uma adaptação do atual sistema de voto eletrônico com a emissão do comprovante? Como eu te disse, né? Muitas pessoas, uns por desconhecimento, outros por maldade, desvirtuam a essência do projeto, da proposta. Não é um retrocesso, não é um retorno à cédula de papel. As urnas eletrônicas, ainda que questionáveis, elas continuarão o seu funcionamento. Acontece que, paralelo a elas, ou seja, na linguagem bem simples, ali do lado haverá uma impressão onde o eleitor ele não terá o contato físico com a impressão do seu voto, apenas visual. Vamos imaginar aí uma caixa de acrílico, né, onde esse voto seria impresso, o eleitor teria o contato visual, podendo fazer ali a conferência, né, se aquela cédula corresponde ao voto desejado na urna eletrônica, e essa cédula já imediatamente cairia numa urna. Eu repito,
sem o eleitor ter o contato físico, sem ele colocar a mão nessa cédula. Ela estará dentro de uma caixa de acrílico. É como se fosse mesmo um comprovante, mas não que o eleitor leve para casa. É um comprovante que será inserido à parte numa urna secundária, que servirá de conferência posterior em caso de alguma suspeita concreta de resultado fraudulento. É claro que esse assunto também, a gente sabe, né, tem gerado certa polêmica, como o senhor disse, muitas vezes por desconhecer o projeto, muitas vezes porque há uma intenção por trás de quem está opinando. É um projeto que divide opiniões. Alguns dos argumentos contrários colocam que isso poderia, de alguma forma, vir a pôr em risco o sigilo do voto. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu não consigo compreender. Eu vi outra pessoa dizendo sobre o sigilo do voto, mas isso não faz sentido algum quando o eleitor não poderá levar essa cédula, ele não terá, e nem esse, como eu disse, nem esse contato físico. Hoje o sigilo do voto, ele já é vulnerável, vamos dizer assim, porque as pessoas entram com o próprio celular, apesar de ser expressamente proibido, e tira foto ali da tela. E o eleitor digita o número ali e tira foto, não, me enganei, ele na verdade filma, né? Ele faz uma filmagem ali da tela e aí ele realiza ali o seu voto, confirma. Isso já é uma possibilidade de sigilo do voto ser violado. A impressão não traz nenhuma nova possibilidade, nenhuma nova facilidade para que o sigilo seja violado. Tendo em vista, como eu disse na exposição anterior, o voto, a impressão não é levada pelo eleitor, ela imediatamente é inserida numa urna à parte, como eu disse. Então, quem diz que o sigilo do voto está comprovado, fica comprometido, melhor dizendo, precisa explicar melhor o que quer dizer com isso, tendo em vista que não há nenhuma facilitação a mais do que já há no sistema atual. Quanto ao STF, deputado, como é que o senhor avalia a opinião de alguns ministros do STF que afirmam que o voto impresso, de alguma forma, pode se caracterizar por ser inconstitucional? Como é que o senhor vê essa afirmação? Olha, eles tinham que guardar a opinião deles para eles próprios. A população brasileira não quer saber qual que é a opinião de um ministro. Ministro do Supremo deve exercer a sua função de dar interpretações à Constituição nos processos, proferir sentenças e não servir como militante político, militante ideológico, como infelizmente alguns ministros, e aí eu cito em especial o senhor Barroso, tem feito, como um garoto propaganda contra a transparência das nossas eleições. Ministro de Suprema Corte, em qualquer país sério do mundo, se recolhe à sua função de juiz e não na tentativa de formar a opinião, e não a tentativa de manipular a opinião, e não assumir esse papel de garoto de propaganda, seja lá qual for o assunto, qual for o tema. Muito menos em um tema que é tão relevante para a população, em que ela deve exercer a sua vontade através dos seus representantes. É semelhante ao ministro vir a público e declarar posicionamento de qual candidato ele vai votar nas eleições. É muito próximo disso. Então, acho uma grande irresponsabilidade e lamento no nosso sistema, no nosso ordenamento, não ter uma possibilidade até de punição para esse tipo de postura, que chega a ser infantil. E aí sou mais uma vez específico, principalmente relacionado ao ministro Barroso. O desespero dele para evitar o voto impresso, para mim, é o que mais deve nos chamar a atenção, mais nos levanta suspeita sobre um possível interesse, quem sabe até a concretização de uma fraude. É muito estranho, é muito suspeito esse comportamento dele, esse desespero todo, para que o nosso país não tenha uma transparência maior para a sua democracia. Estamos conversando com o deputado Cabo Júnior Amaral, pelo PSL de Minas Gerais. Deputado, esse assunto do voto impresso, como tantos outros aqui no nosso país, tem sido, de alguma forma, politizada por muita gente. É uma pauta que necessariamente precisa ser politizada? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Eu digo isso porque liga-se muito a esse assunto a deputados
bolsonaristas ou políticos bolsonaristas, aqueles que são da base de apoio do governo. Há apoio também de outras bases, de outros grupos políticos ao tema, deputado? Olha só, eu não consigo compreender como que qualquer lado ideológico, qualquer lado político pode explorar esse assunto para proveito próprio, em termos de politização do tema, né? De capitalização eleitoral, por exemplo. Qualquer um, se defende a democracia, deveria defender uma maior transparência. Então, nem a direita e nem a esquerda, se tivesse, né? Não é o caso, mas se ela tivesse lutando por maior transparência, não tem o que a capitalizar além da própria justiça em torno do processo eleitoral. Eu lamento muito existir esses posicionamentos contrários. Eu até aceito quando a pessoa quer argumentar sobre custo. Se ela acha que não deve ser direcionado custos adicionais, né, para a gente poder elaborar e executar esse sistema. É um argumento válido. Agora, querer mentir e dizer que é retrocesso, que o sigilo do voto está comprometido, que o eleitor vai utilizar isso para poder vender o voto, que ele vai levar o comprovante para casa. Isso é canalice. E isso não dá para compreender o motivo de qualquer lado que seja, qualquer político que esteja, usar esse tipo de argumento para impedir uma maior transparência. Isso nos levanta, assim, suspeita, mas retornando à sua pergunta, não há o que capitalizar politicamente, senão a própria justiça, o resultado verídico, né? Que qualquer político deveria estar trabalhando para isso. Bom, por falar em justiça no resultado, deputado, o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que deve apresentar provas de que ganhou no primeiro turno nas eleições de 2018. O senhor faz parte dessa base de apoio também do governo federal. De que forma que o senhor vê isso? Qual a argumentação, por exemplo, que o presidente da bancada tem sobre esse assunto de que nas últimas eleições o resultado teria sido não diferente do que foi, mas que deveria ter sido decidido, por exemplo, no primeiro turno, de acordo com o resultado que considera justo e não só justo, como o resultado real mesmo, de fato? Sim. Olha, eu realmente não sei, né? Eu não vou ser irresponsável aqui de fazer afirmações, assim, sem um mínimo de convicção, sem provas, né? O presidente, em pelo menos 2 ocasiões, em conversas comigo, já me afirmou isso. Júnior, a gente tem prova. No momento adequado a gente vai apresentar, chegando no momento adequado a gente vai apresentar. E é muito mais sério do que você pensa. Mas essa é uma convicção dele e ele tem acesso a essas provas, né? Segundo relatos dele. Eu não tenho acesso a essas provas. Como eu te disse, a minha luta pelo voto impresso, ela é muito além de uma suspeita de que tenha havido fraude. Ela é mesmo uma necessidade de garantia que não há. Ele mesmo gosta muito de deixar esse exemplo, né? Falou, bom, beleza, a gente ainda não provou que não há, mas você consegue me provar, ou melhor, a gente não provou que há fraude, mas você consegue me provar que não há? Então, enfim, ninguém consegue, é tão obscuro, não só o processo de votação, mas também, e aí eu já estou começando a achar que até principalmente o processo de apuração, que ninguém consegue apresentar de forma mais clara essa segurança toda do resultado. Então, apesar dessa convicção e dessas provas que o presidente diz ter, eu não tenho acesso a essas provas, porém eu também não duvido nem um pouco que essa turma, né, que pertence ao Foro de São Paulo, que faz tudo pelo poder, como diz a estocadora de vento, né? A gente vai fazer, para ganhar uma eleição, a gente tem que fazer o diabo. Então eu não duvido que uma como essa, que ficou tantos anos no poder, não tenha capacidade para realizar uma fraude. Então, todo mecanismo que tivermos para garantir essa transparência, para apresentar essa transparência ao povo brasileiro, a gente tem que buscar e dedicar todas as forças para isso. Deputado, para a gente encerrar, qual a expectativa que o senhor tem do próprio projeto caminhando na Câmara, seja aprovado, seguindo todo o rito e que a gente tenha, como falamos no começo da entrevista, até mesmo em 2022 o voto impresso já sendo praticado?
Olha, eu já me precipitei muitas vezes, já me enganei muitas vezes em alguns projetos que eu tinha convicção que seria concluído de uma forma e foi de outra e vice-versa. Então, na Câmara dos Deputados, no Congresso, tudo é muito incerto. Só dá para a gente poder ter uma convicção depois que o juiz apita o final do jogo mesmo, depois que a lei, inclusive, está sancionada, né? Então, é muito difícil fazer esse tipo de previsão, mas a minha torcida, né, agregada aí à minha expectativa, é que a gente consiga, sim, aprovar o projeto, talvez não na integralidade que foi apresentado no relatório, talvez com algumas mudanças, mas a minha expectativa, pelas conversas que tem tido, apesar de algumas sinalizações de alguns líderes de partido se manifestando contra, e aí, pelo que eu soube, até por pressão externa, eu estou otimista e acho que até o mês de setembro a gente tenha concluído essa etapa, até porque não pode passar de setembro, né? Porque tem que ser um ano antes da eleição, qualquer alteração que venha a valer para o pleito do ano que vem. Deputado Cabo Júnior Amaral, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, agradece a atenção com a gente, deseja um ótimo dia para o senhor, dias melhores para todos nós, né? Enfrentamos a pandemia, a gente sabe que a vida não está como a gente gostaria que estivesse em vários aspectos, que isso volte o quanto antes também. Forte abraço para o senhor. Valeu, Fernando. A gente agradece. Aqueles que não nos conhecem ou não nos acompanham, fica o convite aí, nos acompanhar nas redes sociais, @Cabo Júnior Amaral, Júnior sem R. A gente presta conta do mandato e informa a população também, né, sobre os bastidores da política. Acho que isso é muito importante. A população brasileira tem se levantado para cada vez mais acompanhar a política de perto e seguindo o propósito, né, em Brasília, aqui em Minas, né, que é o meu estado, que o propósito principal, né, todo mundo sabe, é colocar o Brasil acima de tudo. Tamo junto. Tá aí, portanto.